Boa noite a todos, é um prazer para nós estar aqui para trazer esse tema tão interessante que é: por que os filhos mentem? O que leva isso a acontecer dentro das nossas famílias? A mentira que surge, e nós vamos aqui estar questionando o que leva a isso a acontecer e quais poderiam ser as possíveis soluções para essa situação. Esse trabalho que nós estamos desenvolvendo, que é treinamento de pais, ele visa preencher uma lacuna, um espaço que tem entre as necessidades dos filhos, aquilo que eles estão necessitando, ou seja, aquilo que está faltando para eles e que nós pais não estamos conseguindo perceber e oferecer naquele instante do momento de vida desses filhos. Então esse projeto tem essa busca, tem esse fito. E esse tema que a gente traz hoje é um tema que vai abordar uma parte dessas questões. Então ele vai ser oferecido tanto para os pais, para as mães, também para os filhos, para os cuidadores, aquelas pessoas que têm uma incumbência direta de estar orientando crianças, sobrinhos, e também os professores, psicólogos, todos podem se aproveitar desses temas que nós vamos estar trazendo aqui. Então nós vamos passar a conversar aqui com o Murilo, com o Cristiano. Boa noite, meu nome é Murilo, eu sou filho do Cristiano, meu pai, tenho 12 anos e por isso é só. Boa noite, Cristiano, pai do Murilo, nessa aventura de estar vivendo, e vamos estar contribuindo, conversando sobre esse tema que afeta todos nós. Perfeito. Então nós vamos iniciar essa discussão, essa prosa, essa conversa nossa aqui, perguntando o que é mentira. Murilo, o que você entende? O que seja mentira para você? A mentira, pra mim, na minha opinião, é uma forma de escapar da verdade não aceita. Da verdade não aceita? Exatamente, porque o que acontece? O filho, ele tem a verdade que o pai completamente não aceita, ou a mãe não aceita, e isso pro filho não receber algum tipo de punição na posse dessa verdade, ele conta a mentira para não receber essa punição, por causa dessa verdade. Ok, muito bem. E para você, Cristiano, o que é a mentira? A mentira, ela está presente na vida de todos nós, né? E talvez seja muito parecido, a minha visão seja muito parecida com o que o Murilo falou. É fugir da realidade, negar a realidade, uma realidade que nos incomoda, nos ameaça, e que de alguma maneira a gente quer burlar ou quer esconder do outro por qualquer outra razão, seja para ter algum ganho ou seja para fugir de uma punição. Perfeito. O conceito, acho que é bem próximo disso que o Murilo falou. Eu também compreendo assim, a mentira é aquela fala que a gente tem para esconder algo, para falsear algo, né? E tem mentira boa, tem mentira que são ruins, ou são todas boas, são todas ruins? Como é que você vê isso, Murilo? Bem, pelo nome, na opinião de muitas pessoas, a mentira é ruim. Porque a pessoa está escondendo a verdade, ela não quer falar a verdade. Ou seja, pai, hoje eu quero ir para tal lugar, quero ir para uma festa, e aí o pai não deixa. Daí o que o filho faz? Ele vai lá, sai escondido e vai para a festa. Aí nisso chega outro dia, o pai tá esperando ele lá e pergunta assim: filho, pra onde você foi? Ele fala assim: eu fui pra casa de um amigo meu. Ele tá escondendo que ele foi pra festa, mas mesmo ele estava errado de fugir. Ou seja, na minha opinião, todas as mentiras são ruins, porque o mundo seria bem melhor se todo mundo fosse honesto. Perfeito. Isso. E você, Cristiano? Na verdade, a mentira ela é sempre negativa porque ela está nos obrigando a fugir de alguma realidade. Que realidade é essa que a gente tem que negar? Né? Talvez algumas pessoas enxerguem a mentira, vamos dizer assim, com mais ou menos efeitos colaterais.
Mas quando se quer ter uma relação verdadeira, uma relação inteira, não tem muito espaço para mentira. E a ideia é descobrir por que está havendo a necessidade de se ocultar ou se desviar de uma situação, de um fato. O que nos leva a lançar mão disso? Eu concordo plenamente com vocês dois, né? E algumas pessoas às vezes querem querem mostrar que às vezes tem mentira que ela é favorável, que ela pode ser boa em algum momento, né? Ou seja, para eu conseguir algo, às vezes até para beneficiar aquela pessoa para a qual eu estou mentindo, eu minto, né? Mas nós estamos concluindo aqui que a mentira nunca ela é boa, ela sempre vai demonstrar uma desonestidade ou uma incapacidade de lidar com os fatos reais. Não é isso? Então, para nós, não tem mentira que seja boa, né? Todas as mentiras, elas são para nós ruins e vai mostrar um pouco da nossa dificuldade de estar lidando com essas questões de frente. Né? E para você, Murilo, os filhos mentem? Mentem muito, muito. Porque eles acham que mentindo ele vai estar enganando só o pai ou só a mãe para conseguir algum benefício. Mas não, quem está enganando é a si mesmo. Eu mesmo minto com meu pai, já menti, ele sabe disso. Mas eu sei que eu não estou enganando só ele, eu estou enganando a mim também, porque fazendo isso, a cada minuto que eu minto, uma hora que eu não estou sendo honesta com meu pai e uma hora que eu não estou mantendo uma relação justa, vamos dizer assim. Você, Cristiano? A mentira. Filhos mentem? Eu acredito que sim, e não adianta a gente querer dizer que nós não tenhamos mentido, porque mentimos também na nossa época, em alguns momentos a gente foge de algumas realidades, ou dissimula, ou cria verdades alternativas, né? E naturalmente isso é uma coisa que traz uma consequência muito grande, porque uma realidade construída em cima de mentira, ela para se justificar, ela tem que criar mais mentira, e a coisa chega num ponto em que desmorona, ou então pode trazer um dano muito grande nas relações. E sobretudo hoje a gente vê com muita clareza a questão da transparência e da honestidade com os filhos. Se a gente mente para os filhos, eu acredito que os pais também mentem para os filhos, né? Aquele famoso, né? Depois a gente vê, na volta a gente compra, né? São mentiras que parecem ingênuas ou necessárias, mas é uma ilusão a gente achar que os filhos estão acreditando que aquilo é verdade. É apenas uma maneira de ganhar tempo, de simular um sentimento ruim, uma realidade ruim. E naturalmente isso fica marcado como, olha, meu pai mente, minha mãe mente, logo eu posso mentir também. É um exemplo, né? Então, nós estamos concluindo que os filhos mentem dentro de determinadas condições. Né? Então isso é constatado, isso é um fato que acontece conosco. E Murilo, os pais também mentem? Acredito que sim. Por experiência própria, às vezes eu acho que meu pai tá mentindo, mas também não. Eu acho que quem mais mente nessa relação é o filho. Porque o pai em si, ele sempre vai querer, tipo assim, uma relação justa e boa com o filho. O filho, por um momento de briga e tal, o filho fala assim, solta, pai, eu te odeio, pai, não sei isso, pai, não sei aquilo. E eu acho que quem mais mente mesmo é o filho, porque no fundo, nessa relação ele não odeia o pai, ele ama o pai em todas as ocasiões. Aí o pai ele nunca vai querer o mal pro filho, ele nunca vai querer mentir pro filho pra, vamos dizer assim, pro mal dele. Ele vai querer, como meu pai disse, ele vai querer uma forma de passar o tempo pra ele não perceber isso, sabe?
Igual ele falou, depois a gente compra. Não vai comprar. Isso é uma mentira boa? Não, isso não é uma mentira boa. Depende do ponto de vista, né? Pra ele é bom, porque ele não vai ter que gastar dinheiro, vai passar o tempo pra perceber que a gente não comprou, ele vai chegar em casa e não vai mais poder comprar. Mas, nesse contexto, os pais mentem muito menos do que os filhos. E ele passou essa mentira, né? Na volta a gente compra. Qual que era o objetivo dele? Você consegue perceber? Era não comprar. Não comprar mesmo. Não comprar. Por que ele não disse pro filho diretamente, olha, não vou comprar agora, Porque senão, não me enche o saco? Porque o filho iria ficar muito irritado, tipo assim, ele iria, e também iria ficar triste, por exemplo. Pai, compra esse videogame que eu quero. Não, filho, na volta a gente compra. Mas, tipo assim, se ele falar assim, filho, eu não vou comprar, pronto, o filho iria ficar emburrado, triste, bravo, entendeu? E pra ele seria uma forma meio injusta, porque o pai ele pode dizer não pra tudo e o horário que ele quiser não, e as poucas vezes que ele dizer sim, enfim, as poucas vezes que ele dizer sim já é algum resultado, algo que não acontece poucas vezes. Então, esse modo de dizer um não, mas aquele não meio escondido é a mentira, porque ele tá mentindo, tipo assim, na volta a gente compra. Ele não vai comprar. Então, é uma forma de não deixar o filho irritado, é uma forma de mentir descaradamente. Certo, é isso mesmo, né? Talvez esses pais, né, ou esse pai pensasse que se falasse dessa maneira, o problema passa e ele não tem que lidar com a braveza do filho, é isso? Não, ele não vai ter que comprar e não vai ter que... Sim, se ele mentir assim, ele não vai ter que comprar. Mas agora, se ele falar não, aí ele vai ter que lidar com o sentimento do filho. O filho fica emburrado, grita, briga, fica triste, reclama. Então quer evitar essa reclamação, esse zum ali. Uma outra questão bem interessante. Quem é que começa a mentir primeiro? São os pais que começam a mentir ou são os filhos que começam a mentir e depois os pais, na tua opinião? Como é que é isso? Ao pé da letra, os pais, né? Porque o filho não vai saber falar, né? Porque o pai sabe, né? Mas se na época que o filho já começar a ter uma consciência mais madura, quem começa a mentir é o filho. Mas por quê? Porque ele teve o exemplo de começo. Porque ninguém vai mentir, tipo assim, do nada. Tipo assim, eu não sei, salta uma mentira assim do nada. Ele vai ter um exemplo de alguém que mentiu pra ele e ele falou, ele pode, eu posso. Aí, nisso, pra ele vai ser normal mentir. Um exemplo da mentira. Então, o exato certo é não mentir. O pai não mentir pra não dar o exemplo pro filho. Então nós estamos concluindo nessa questão aqui que alguém deu algum exemplo para essa criança. Pode não ter sido o pai, pode ter sido o tio, o avô. Entendeu? Alguma coisa veio primeiro para que essa criança aprendesse a mentir e dali em diante ela acha isso natural. Exatamente. Ela acha que ela pode fazer isso também. E você, Cristiano? Talvez essa questão da mentira ela venha de família em família, de geração em geração, né? Eu não sei até que ponto é cultural, até que ponto se aprende de geração. E também na escola, acho que as crianças devem lidar com isso também, tá? Porque quem fala muita verdade acaba sendo bobo, sendo tolo, passado para trás, né? Tem a história do sincerocídio, né? Que a pessoa que é muito sincera, às vezes ela é rejeitada, ela é criticada pela sociedade. Então, de certa forma, a mentira veio que tem uma expressão, virou meio de vida hoje, né? A gente liga a televisão e vê as pessoas mentindo descaradamente e às vezes é até aplaudido por isso. Agora, na família, isso eu acho que começa em algum ponto, em algum momento, isso vira um padrão. Né? Naturalmente, os filhos aprendem isso com os pais. E acho que até não tem essa intenção de se causar dano, muito pelo contrário. Às vezes a mentira, a intenção é até boa, mas acaba se desenvolvendo um padrão
E que é pior, todo mundo sabe que todo mundo está mentindo. Então é um jogo de faz de conta duplo. Está falando mentira, eu sei que está mentindo, eu finjo que acredito. Isso vai se perpetuando. Enquanto está, talvez, na esfera de coisas pequenas do cotidiano da casa, que não afetam fortemente ou muito negativamente. Isso passa batido, passa despercebido. Até que a criança ou os próprios pais tenham consciência de que isso não é uma coisa legal. E muitas vezes nem tem, a vida passa e vai embora. E às vezes depois de velho encontra e o filho conta em tom de risada. Eu já vi pessoas fazendo isso. Aquele dia que você achou que eu estava dormindo, eu estava na festa, e todo mundo dá risada. Mas é uma mentira e alguma coisa poderia ter acontecido naquela situação. Né? Então, enquanto não tem uma consequência muito grave, uma consequência grave, isso é meio que tolerado nas famílias. Todo mundo finge que está tudo bem. E vai tocando a vida. O problema é quando isso se torna grave, isso se perpetua para outras famílias. E um detalhe que eu acho importante é ter a mentira dita e a mentira não dita, né? Ao contrário, a omissão. Como é que é isso? Pai, por que eu posso fazer isso? Não. Por quê? Por que não? Nossa, que raiva que dá quando Por que não? Aí por que não? Por que não? Aí fica, por que não? Por que não? Por que não? Isso é uma maneira de mentir também, de omitir, né? Omitir uma informação. E aí, muitas vezes, quando os pais são pressionados, porque eu não quero. Talvez o porque não quero seja mais verdadeiro do que porque não. E às vezes o porquê não tem um motivo, uma coisa que o pai tem vergonha, o pai não quer falar, o pai não quer expor, às vezes não quer se desmoralizar, não quer perder a pose. Não pode estar impaciente também, estar intolerante, não enche o saco, o filho tem que obedecer. Não quer perder tempo de explicar. Então, tem mentira e a mentira ao contrário, né? A omissão, que é tão grave quanto, na minha percepção. Entendi. Vamos ver se a gente acha um significado, né, para essa questão da mentira, né? Qual é, que é a necessidade real dela ou as consequências quando ela acontecem na família. Murilo, me diz uma coisa, são os pais que escolhem os filhos ou são os filhos que escolhem os pais para auxiliá-los nos seus projetos de quando ele vem para essa vida? Entendi. Os filhos escolhem os pais ou os pais escolhem os... Não entendi. Percebe nessa relação? Que às vezes tem uma discussão entre pais e filhos e fala, mas eu não pedi para você vir, eu não te escolhi, não sabia que eu sei que ia vir como meu filho. Não pedi para nascer. Não pedi para nascer. Então essa pergunta é bem assim, transcendental. Quando vai começar essa relação, quem é que escolhe? São os filhos que escolhem os pais ou os pais que escolheram ter esse filho? Esse filho exatamente, sabe? Bem, os filhos escolhem mais os pais, por quê? Igual eu já falei com você que os pais, eles acham que os filhos têm que seguir um certo padrão. E esse padrão o quê? Ser rico, ser feliz, amigos, uma mulher, ser feliz com uma família boa. Mas, às vezes o filho não quer seguir exatamente esse padrão, ele quer morar na roça, ele quer ser vaqueiro, ele quer fazer outro tipo do que o pai acha. Então, o que acontece? Os pais não escolhem ter o filho daquela maneira. Obviamente, isso tudo se espelha na educação, mas quem mais escolhe sim são os filhos, porque os pais eles acham que o filho vai com certeza seguir o padrão que a sociedade em si aplica. Mas não é isso. Os filhos eles têm que seguir o que mais se vem na cabeça do que fazer. E os pais têm que apoiar eles nisso, entendeu? E é mais os filhos que escolhem os pais, na minha opinião. E para você, Cristiano? Isso vai depender muito do momento que a gente enxerga, né? Mas, vamos dizer assim, no momento pré-nascimento, eu acho que existe uma conjunção aí. Os filhos escolhem sim os pais, e os pais em algum momento escolhem, ou concordam, ou, enfim, tem um ajuste aí, um plano maior que um vem para auxiliar o outro, né?
assume o compromisso de ajudar o outro a crescer, a se desvencilhar das suas dificuldades. Não é só o filho que aprende com o pai, o pai que Sim, sim. E agora, naturalmente, depois que começa o processo da família, de início, os pais têm o papel de cuidarem, mas não quer dizer que não estejam aprendendo com os filhos, né? Isso é um processo de mão dupla. Para a gente fazer um paralelo, um estudo, né? Se a gente vai fazer uma viagem, né? As crianças normalmente escutam falar da Disney e se interessam por aquilo. Ou seja, alguém está falando alguma coisa que acontece lá. Né? E quando ele escuta e se interessou, ele começa a pesquisar. A pessoa que está indo para a Disney começa a pesquisar como é que está lá. Né? O que se faz lá na Disney. Né? Quem é que vai nos receber lá? Como é que é essa condução? Né? Lá é um local de diversão, de entretenimento. Quais são os brinquedos, os entretenimentos que tem lá? Né? Qual vai ser o movimento que vão fazer lá dentro desse lugar? Percebe? Então, quem está chegando naquele lugar, ou seja, se os filhos estão vindo, os pais já estão aqui, significa que os filhos vão fazer uma pesquisa desses pais. Né? Ou seja, eu pesquiso a Disney para poder ir lá. Né? Se você se interessa por ir à Disney, o que eu faço lá? Né? Você vai na montanha-russa, você vai no, sei lá, em algum brinquedo, você pesquisa antes de... Você faz uma pesquisa e qual é o ambiente que eu vou estar lá. Eu vou ficar em um hotel, não vou ficar lá dentro. Então todo esse roteiro ele é previamente planejado. Então a gente imagina assim, os pais já estão aqui com a família, já é uma família. O filho quando vem, a gente tende a imaginar, né, que ele já sabe quais são os pais, qual é o ambiente, como são esses pais, o que ele vai encontrar ali. Esses pais vão fazer com ele. Esses pais têm o potencial de me auxiliar, de me ajudar a fazer o que eu vou para fazer lá, nesse lugar. Né? Aquele guia turístico que eu vou encontrar lá na Disney, será que ele realmente vai me dar as dicas adequadas? Né? Então esse estudo é feito prévio. Eu imagino que na vida das famílias também possa ser assim. Ou seja, o filho dá uma estudada naqueles pais, até irmãos, se já tiver, os avós, eu vou indicar aqui. Nesse tempo, nessa época, nessa evolução, com esse movimento tecnológico, tudo isso contribui para o meu projeto, dá para ser nesse momento, dá para ser com esses pais. Né? Eu imagino a coisa mais ou menos assim. E tem uma outra questão que me ajuda a pensar assim, é que eu trabalho com a terapia regressiva e às vezes as pessoas que são regredidas, elas passam por esse momento. Passam ali pela infância, o momento do nascimento e vão um pouquinho atrás do nascimento, que é onde ele faz o projeto de vida. Então algumas pessoas relatam isso, que elas estavam lá junto com outras pessoas que são parecidos com engenheiros de projeto de vida, que ajuda ela a projetar a vida nesse momento. Então, essas pessoas relatam assim. Então dá para a gente concluir, eu tenho essa conclusão dessa maneira, que os filhos é que escolhem os pais e os pais adequados para auxiliá-lo nesse projeto dessa vida que ele vai estar aqui desfrutando. Né? Então se vai ter ambiente de mentira ou dificuldade para lidar com as questões de uma maneira que não precise mentir, que não precise esconder nada, a criança também já vai estar sabendo, né? Que os pais são assim. Né? Agora, uma pergunta que vai mais no cerne dessa questão que nós estamos discutindo. O que leva os filhos a mentir? Por que eles vão mentir? É igual eu falei no começo, que eles têm medo da reação dos pais pela verdade. O que leva eles a fazer isso é o medo. Medo. Da reação dos pais sobre Medo a verdade. da reação dos pais. Sobre a verdade. Daí eles escondem a verdade, ou seja, eles mentem para não terem que sofrer as consequências da reação dos pais. Então, nós estamos concluindo aí com a tal fala que alguma coisa antes já aconteceu para esse filho ter medo. Ou seja, outros fatos devem ter acontecido que agora o filho
tem medo da reação desses pais. Por exemplo, o pai bate tipo assim, pai, eu fiz alguma coisa, aí o pai, por que você fez isso? Vai lá e bate no filho. Daí o filho vai lá e fica com medo e mente pro pai na próxima. Por exemplo, não sou bobão, né? Eu vou mentir agora pra ele não me bater de novo. Aí ele esconde a verdade com a reação dos pais. Perfeito. Então nós estamos vendo aqui que novamente os pais é que iniciaram um processo de trazer dificuldade para o filho. Então isso também é uma forma de ensinar o filho a mentir. Ou seja, aquele tipo de pressão, a atitude dos pais que fazem isso é que estão pressionando o filho para mentir. Porque ele não quer sofrer, ele não quer ter dor, não quer passar vergonha. E aí ele se vê obrigado a fazer um outro caminho, que é mentir para livrar a pele. E para você, Cristiano? Na verdade, a gente tem aí as expectativas, né? Existem as expectativas reais e a expectativa que eu tenho é a expectativa do outro. Então, o filho tem imagina que o pai, ou a mãe, ou os pais esperam que ele não quebre uma vidraça do vizinho, que ele, sei lá, ponha fogo no gato do vizinho, alguma coisa assim. De repente, lá no meio da farra, bagunça, aconteceu. E aí, na hora que cai a ficha, poxa, se meu pai e minha mãe ficar sabendo disso, vão ficar bravos comigo. E, por outro lado, às vezes é uma coisa que não tem importância, não teria importância nenhuma. Sei lá, quebrou um copo, quebrou um vaso, mas a dinâmica da família já criou essa relação, essa energia de medo, de receio, de punição ou de manipulação da recompensa positiva. Então, na verdade, eu penso que tanto os pais quanto os filhos criam uma expectativa sobre o que o outro quer, sobre a expectativa do outro. E nem sempre isso corresponde à realidade. E aí você vai construindo um tijolo falso em cima de um tijolo falso. E aí na hora que pisa, tudo cai. E a própria dinâmica da família ela vai se perpetuando, as relações vão se consolidando, se multiplicando em cima disso. Então eu acho que os pais mentem por não quererem ferir os filhos, por não quererem se machucar, por não quererem se expor, por não quererem dizer sim ou não quererem dizer não. Naturalmente, cada família, cada pessoa vai ter a sua particularidade. E na mesma proporção os filhos fazem. Assim como na sociedade a gente vê as pessoas mentindo para ganhar dinheiro, para ganhar uma eleição, para conquistar uma pessoa, para vender um carro bem, ou vender um carro melhor, ou comprar um carro bem. Então, lamentavelmente, hoje a sociedade ainda está um pouco viciada nisso, talvez muito viciada. E toda vez que você parte para não mentira, isso hoje até está gerando desconforto. Poxa, aquela pessoa fala a verdade, ela é sincera. Num primeiro instante isso gera surpresa. A partir do momento que se confere, que se verifica que essa pessoa tem esse perfil de verdadeiro, aí sim as pessoas começam a respeitá-la de uma maneira bem diferente. Então nós estamos notando também com a sua exposição que faz parte do processo de aprendizagem transgeracional, ou seja, as gerações que vieram antes de nós, elas mentem, né, às vezes para ter vantagem, às vezes para proteger, e às vezes para não bater de frente ou para não enfrentar algumas realidades. Acho que a palavra-chave é essa, não enfrentar a realidade. Não enfrentar a realidade. Né? Então aí ela traz uma inverdade, uma outra situação, para não gerar aquele estado que ela também tem medo. Né? Ou ela também não quer passar por aquilo naquele momento. E parece que o medo está por trás disso aí. Né? Fazendo com que uma geração passe para a outra passe para a outra, e a mentira acaba ficando comum. Ela fica como se fosse o padrão, passa a ser um valor, talvez um valor negativo. Sim. Mentira passa a ser um valor. Sim. Né? Dentro das nossas famílias. Depois isso multiplica para a sociedade, por consequência. E acaba passando, né, para o meio onde a gente vive. Meu pai me explicou uma coisa, que toda ação tem a reação. Ou seja, se você mente, isso se espelha em outra coisa. E esse espelhamento pode ser, por exemplo, você mentiu pro seu pai que você foi algo, mas você matou algo. Aí
chega lá, o seu filho vai lá e pergunta pra você: ah, pai, quando você faz escola, você já matou alguma aula? Não, filho, não matei. Aí acaba que o avô dele conta: ah, eu ouvi, ele matou mesmo. Aí o que acontece? Espera. O filho do pai, ele acha, o que ele acha? Ele acha que, como meu pai fez isso, eu posso fazer. É tudo, tipo assim, uma questão de espelho. Ah, você pode? Eu e ele também podemos. É um direito igual. E olha só que interessante isso que você traz. Se o seu pai matou a aula e escondeu, por que ele escondeu? Com medo da verdade. Com medo da verdade, que você repita uma verdade. Exatamente. Acaba contando mentira para você não repetir a verdade. Então nós estamos realmente num momento de compreender coisas que se tornaram normais dentro das nossas relações. Sim. Tá? Então, ter essa clareza nesse momento, né, para as crianças, para os jovens, para nós, pais, do que isso está levando como consequência, né? Ou seja, toda ação vai trazer uma consequência de mesmo teor, vai ser danosa, ela vai ser ruim para essas relações. Pode ser que em algum momento alguma coisa muito importante não seja levado como verdadeira porque se habituou com a mentira, tá? Podendo trazer alguma consequência mais grave. Outra coisa importante da gente estar questionando são os filhos que imitam os pais ou os pais que imitam os filhos? Na questão de mentir? Na questão da vida em si, pode ser da mentira, mas pode ser também de qualquer outra relação. Para os pais, é óbvio que eles querem que os filhos imitam eles. Como assim? Minha mãe, ela é advogada e, como eu falo muito, não tenho muita vergonha, ela acha que eu me daria um bom advogado, ou seja, ela queria que eu entrasse nessa questão. Meu pai, ele tem a Revest. E eu acho que eu ficar com a Revest na época que ele se aposentar é uma boa escolha. Por quê? Porque além de ser mais uma geração passada, né? Porque era do meu avô, aí veio pra ele, agora vai vir pra mim. Eu acho que vai ser uma boa, não imitação, vai ser uma boa consideração. Como que eu vou explicar isso? Por exemplo, o meu pai tem Revest e tal. Aí, ele quer que eu fique com a Revest. E se fosse ao contrário, por exemplo, eu jogo videogame. E meu pai gostou do jeito que eu jogo, gostou do jogo que eu jogo, e ele fala assim: ah, filho, você me ensina a jogar esse jogo? Ou seja, é uma questão muito dependente, muito... Não sei como explicar isso, é uma questão muito momentânea. Se for mais pra, por exemplo, eu quero imitar os passos do meu pai, eu quero ser empresário. Aí eu quero imitar meu pai quer imitar os meus passos, quer jogar videogame, quer ser streamer que faz a live de jogos. E uma questão mais momentânea. Você está achando que isso é meio incoerente? Ele tentar imitar você, fazer o que você faz? Exatamente, mas a maioria das vezes o que acontece é os filhos imitarem os pais, que é o padronizado, né, da sociedade. Porque se for para pensar, quem imita os filhos, quem não é imitar em si, quem apoia os filhos e acaba ajudando eles em tal coisa, acaba se dando bem porque o filho sabe da relação com ele, entre ele e o pai dele, entendeu? Então, agora, quando a sua mãe fala com você que você seria um bom advogado, como é que você se sente? Fala assim, pô, eu sei falar certinho, eu não tenho vergonha, algo do tipo. Eu falo assim, gente, uma boa escolha, né, eu tentar ser advogado. Mas também na mesma proporção, eu penso assim, mas eu também sou bom em matemática, eu também sou bom em português, eu posso ser professor, eu posso ser engenheiro. Então tem diversas coisas que você não é bom só em uma coisa
para tentar escolher e seguir o padrão. Você acha que nesse momento ela está tentando fazer com que você siga os passos dela? Ou de uma certa maneira até obrigando você a cumprir um projeto que é dela e não o seu? Não, ela não só ela, né, mas a maioria das mães, elas acham que seria ela tentar achar uma perfeição no filho. Aí minha mãe percebeu, do mesmo jeito que se eu não fosse bom em falar, ele ia falar, filho, você é bom em matemática, então você pode tentar ser engenheiro, você pode tentar ser arquiteto. Mas ela percebeu que uma coisa que ela é boa, eu também sou bom. Daí ela falou assim, filho, poxa, você é bom em falar bem, você é bom em decorar as coisas, então você daria um bom advogado. Então ela não... Mas você não sentiu que ela está querendo te influenciar, não? Foi só uma exposição dela? Foi uma expressão dela, que ela achou bom ela me falar para no futuro eu usar essa fala dela. E com relação a seguir os passos do seu pai, imitar seu pai no aspecto dele ser um empresário, talvez continuar a empresa dele, você acha que ele está te influenciando a fazer isso simplesmente por um caminho normal? Ou você teria outras opções, outras escolhas que você também poderia ter além dessas, duas inclusive? Como hoje eu falei sobre matemática, meu pai sabe disso. E ele também acha, obviamente ele acha bem difícil, acho que você concorda comigo, né? Que teve um dia que ele falou assim pra mim, filho, você sabe que a engenharia aeronáutica, que é o que eu quero fazer, é muito difícil. São 4 anos de pura aventura na faculdade, é muito difícil você passar na faculdade. Fala assim, pai, não é assim, se eu não conseguir passar, eu tenho minhas outras qualidades, entende? Eu tenho, além da matemática, eu posso também colocar como emprego principal a empresa do meu pai, eu posso colocar como emprego principal, eu posso tentar ser até advogado, que minha mãe disse. Ou seja, são perfeições minhas que eles acham que eu sou bom. E por acaso, isso tem influência entre as profissões dele hoje em dia. Então, não é mais uma questão de obrigar e falar assim, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, não. Eles sempre tentam mostrar as minhas perfeições e minhas imperfeições, entendeu? Entendi, perfeito. E você, Cristiano, como é que você vê essa questão? Eu acho que os pais projetam muito as suas expectativas nos filhos. Naturalmente, dificilmente você vai encontrar um pai ou uma mãe que não queira o melhor para os seus filhos, é o normal, é quase instintivo, né? Só que essa questão, quando não está muito bem resolvida, os pais começam a projetar as coisas que não realizaram as suas deficiências, para que o filho... O filho vai lá e realiza aquele que não fez. Que ele não deu conta, não quis, não pôde, não teve oportunidade. É muito comum isso, né? O pai ou a mãe queria ter uma profissão determinada e não conseguiu. Filho, eu vou lutar muito para que você seja determinada profissão. Não sei se isso é um bom caminho. É difícil a gente medir isso. Agora, eu acho que os pais aprendem sim com os filhos, é uma via de dupla. Você vê lá, quando o filho é bebezinho, chora, se aprende a cuidar, se aprende a nutrir, se aprende a trocar, se aprende a olhar, se aprende a ser psicólogo infantil, né? Porque tem que entender o que a criança está dizendo. Aprende a ser pedagogo, enfim, eu acho que à medida que os filhos vão crescendo, a gente vai aprendendo, mas são grandezas diferentes. Agora, existe um desejo, uma expectativa, até um senso de responsabilidade dos pais de que eles têm que cuidar bem dos filhos e encaminhar os filhos para que os filhos sejam felizes, realizados, tenham sucesso. Só que muitas vezes esse sucesso não está claro nem para os pais. E aí deposita muita expectativa e aí começa esse jogo que desarma uma mentira, né? Filho, você não estuda nada, mas eu estudava muito. Às vezes é uma mentira. Né? Filho, sei lá, você é jogador de futebol, eu já fui jogador da seleção. Nossa. Que é uma historinha que a gente pode contar aqui, que aconteceu com a gente, que teve uma repercussão interessante.
O Murilo gostava de futebol e eu para incentivar, um dia eu brinquei com ele que eu tinha jogado na seleção. E ele ficou encantado e contou para os amigos. E depois, para desmentir isso? Aí como é que ele falava que era mentira pra mim? Porque ele falou que ele era goleiro. Aí eu até pesquisei assim no YouTube. Gol, as melhores defesas de Cristiano Ronaldo na seleção. Eu falei, gente, meu pai não tem cara assim de jogador. Daí um dia ele chegou e falou assim, filho, você sabe que eu falei pra você que eu já fui jogador da seleção, mas é mentira, porque eu não sabia como desmentir isso pra você. Eu só queria te apoiar nessa questão. Daí eu fiquei, nossa, gente, eu realmente achei que ele tinha sido um goleiraço da seleção. Não houve má fé, houve uma maneira de brincar, de incentivar, e aí você percebe a dificuldade depois para desmanchar isso. E a repercussão disso. Né? Então a gente tem que ter esse senso do que a gente está fazendo e a repercussão que isso tem. Não é só para os filhos, não, para a esposa, para o vizinho, para o amigo. Né? Agora, o que tem que dentro de casa é uma relação de continuidade, uma solução de continuidade o tempo todo. E aí o que eu estou dizendo, você põe um tijolo de mentiras, as demais informações elas vêm em cima, a parede vem em cima desse tijolo. Tanto que a gente tem histórias aí de famílias que vão descobrir histórias importantes ou trágicas de alguém da família lá no final da vida. Fala, você mentiu a vida inteira. Então é uma situação que felizmente não tem receita de bolo, a gente não sabe, mas o que tem que levar em conta o que é? É a verdade, a transparência. O que eu quero? Se eu quero o bem do outro, eu tenho que ser transparente. E para eu entender o bem do outro, eu tenho que entender o que é o meu bem. Então, eu só consigo fazer o bem para o outro se isso está claro para mim, na família. Perfeito. E a gente entende que você falou, né, uma mentira para dar uma força, para empolgar, para deixar ele, né, com essa empolgação aí para ir para o lado do futebol, né? E movimentar bastante isso, mas acabou passando uma ideia para ele, quando você tem que revelar que mentiu, né, uma naturalidade do processo de mentir, que a mentira pode ser boa em algum momento. E isso pode trazer confusão na cabeça. Meu pai ficou com a bochecha vermelha assim, ô filho, me desculpa, o papai não achou que você ia acreditar. E eu tipo assim, nossa gente, maldade, eu achava que fosse um goleiro da seleção. E como aconteceu isso, né, e às vezes tem outros acontecimentos dentro de casa que levam os filhos a ter esse tipo de crença, né? De acreditar que isso é uma saída para as coisas. A gente já viu esses acontecimentos, né? Por exemplo, a campainha toca em casa e está ali um ambiente onde tem os filhos, está a mãe e tem ali uma secretária, né? A famosa empregada, e a empregada vai lá, atende o interfone, né? A dona Fernanda está aí, né? E aí a dona Fernanda, que é a mãe, né, diz, não, né? E aí a empregada me falou, olha, a dona Fernanda está aqui, não, ela saiu. E os filhos estão ali assistindo essa cena, aprendendo sobre como mentir para não enfrentar, para não atender uma pessoa, ou para não ir lá e dizer as coisas que precisam ser ditas. Não teve uma indisposição para fazer uma recepção de uma pessoa. Então já começa aí um ensino, um exemplo de algo que não vai ser bom, pode não ser muito bom no futuro, que a gente pode implicar em coisas sérias mais para frente. Às vezes o filho está trabalhando como empresário e ele se vê numa situação apertada, pode querer passar uma mentira, né, para se ver livre de alguma situação, e isso pode trazer consequências mais graves, né? Um exemplo que você deu de punição. Uma criança está brincando dentro de casa e aí quebra um enfeite desses aqui, né? Caiu e a mãe escuta aquele barulho, vem aqui para dar uma olhada e pergunta, quem quebrou isso aqui? Ele fala, fui eu, né? Fui brincar aqui de bola e acabei quebrando o enfeite. Se a mãe nesse momento bate nessa criança, fica muito brava, se tem algum coleguinha perto, fica com vergonha, uma próxima vez que ele quebrar algum objeto dentro de casa,
Ele não vai querer. Eu falei assim, não, foi sem querer, eu chutei a bola aqui. Depois, se a mãe embica com o filho, né, o filho falou assim, não, mãe, não fui eu não, foi fulano, foi ciclano. Foi o meu colega. Quando eu era criança, eu tava chutando a bola dentro de casa. Meu pai me proibia de chutar a bola dentro de casa. Porque lá no hall, lá de casa, tem lugares que ficavam as taças da minha mãe. E eram as taças da minha avó falecida. Uhum. E aí, eu tava brincando com meu amigo, eu peguei assim a bola e o Berno falou, Murilo, toca pra mim. Eu falei, tá bom, né? E era escada, aí eu fui lá, eu dei um chutão assim. A bola, eu errei o chute, sei lá, e a bola foi direto nas taças da minha mãe. Minha mãe chegou pra ver o que tinha acontecido. Ela viu que eu tava com a bola na mão e a bola toda furada de caco de vidro. Aí minha mãe falou assim, filho, na verdade ela falou assim, Bernardo, sobe lá e vou falar um pouquinho com o Bernardo, meu amigo. Daí nisso, ela me xingou demais e tal. E aí eu subi pra continuar brincando com o Bernardo. Daí nisso, chegou outro dia, né? Eu tava sozinho lá em casa com minha mãe. E aí eu tava vendo TV, eu peguei um naviozinho assim, aqui tinha uma ponta em cima da caravela do navio, né? Eu fui lá e passei na TV. Daí nisso, ficou uma marca assim na TV. Daí minha mãe chegou, ouviu o barulho de rasgar e falou assim, mas o que é isso? Eu falei, então mãe, eu tava olhando a TV, do nada aconteceu isso. daí ela falou assim, mas filho, você viu quem que fez? Eu falei, não, mas eu tava assistindo Dora aqui, nada aconteceu. Eu falei, gente, que bobada que eu dei agora. Eu podia ter falado que era eu e ela ficar brava comigo. Mas aí hoje em dia eu vejo o espelho disso, né? Que hoje em dia eu minto eu mentia, né? Pra ela não ficar brava comigo sobre essa questão. Mas agora que eu já percebi isso, que é melhor eu falar a verdade, que ela ela vai ficar menos brava comigo, né? Ela vai ficar menos... Porque se ela descobrir que é mentira, já era, você já vai ser o triplo do que seria se você falasse a verdade, entendeu? Então é preferível você falar a verdade do que você falar mentira. E por quanto tempo vai ter que sustentar, né? Vendo aquilo lá na televisão, lembrando, e às vezes perguntando de novo, você vai ter que sustentar, continuar sustentando uma mentira. O que o pai falou, empilhamento de tijolo. Tijolo, falso até. Tá? Às vezes é tanto tijolo que vira uma casa, né? Vira uma casa. Tanta parede que vira uma casa. E vai ficando mais difícil desconstruir isso, né? Então nós estamos concluindo aqui que a mentira existe, né? Existe tanto da parte dos pais quanto da parte dos filhos, mas alguém ensinou esses filhos a mentir. E quem ensinou provavelmente são os pais ou outras pessoas que participam do cuidado dessas crianças. E as crianças passam a mentir porque os pais já fizeram isso antes. Ou seja, teve uma escola, teve uma aprendizagem ali. E a dificuldade desses pais de lidar com a verdade, com essa retidão, passa isso para os filhos. Tá? E a gente vê que isso em algum momento pode ser muito danoso para a estrutura psicológica dos filhos e da nossa família. Tá? Isso aí. Podemos encerrar? Maravilha, obrigado.